Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Ruth. Eu acredito de verdade que a mensagem de hoje cresceu ao meu coração durante o dia, estou pregando essa mensagem, e eu acredito que vai ajudar você a tomar decisões, vai ajudar você a decidir por fazer aquilo que Deus está chamando você a fazer. Amém? Amém, queridos? Ruth, capítulo 1, a partir do versículo também de número 1. Há tempos de dificuldade até para quem está com Deus. É ou não é? Quem é de Jesus, diga eu sou. Já passou dias difíceis? Então você entende que até mesmo aqueles que andam com Deus passam tempos difíceis. Irmãos, pode se assentar, fiquem à vontade, se assentem, marquem a palavra, anotem, em nome de Jesus. Acharam? Posso ler com vocês? Para a gente ser bem rapidinho, para lembrar como é que faz para chegar em Ruth, como é que é? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Juízes, Ruth. Chegamos na Ruth. Diz o versículo 1 assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma delas Orfa, e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Passaram-se 10 anos, acontece o quê? E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada também dos seus 2 filhos, e agora também do seu marido e também dos seus 2 filhos. Prestem atenção. Eu acredito muito claro o texto para nós, que houve em Belém de Judá um tempo de seca, um tempo de crise financeira. E esse tempo levou o Elimeleque, que é o cabeça da casa, que é o homem da casa, a tomar uma decisão ímpia, sem direção de Deus, a procurar recursos onde Deus não está. Deixa eu explicar. Se você procurar tradução, até pelo qual motivo nós já entendemos que está muito claro, os locais específicos que estão descritos em Belém de Judá. Quem conhece um pouquinho já ouviu falar que Belém de Judá significa casa de pão. Quem já sabia que era casa de pão? Belém de Judá significa casa de pão. Parece até cômico, né? Como que na casa de pão não tem pão? É a mesma coisa de você chegar... Lembra daquela expressão dita que não é todo dia que tem pão quente? Não são todos os dias que tem pão quente. Então, se na casa de pão há falta, nós temos que entender por que Deus está permitindo passarmos por aquilo. Existem tempos difíceis para todos, mesmo sendo justo, sendo bom pagador, sendo uma pessoa fiel, sendo uma pessoa que trabalha tudo de maneira honesta, podemos mesmo, andando com Deus na casa de pão, passar por tempos de crise. E isso não é para a gente se alegrar, que bom, porque pelo menos assim eu me alivio. Não é para a gente se aliviar. Mas quando vem um tempo difícil, nós temos que trabalhar segundo a palavra. Não podemos agir loucamente, porque o que acontece? O Elimeleque era o pai, e uma coisa muito clara, que os textos, eles dizem exatamente os detalhes de algumas coisas, e algumas coisas não têm detalhes, só que os detalhes que estão específicos e claros, fazem a gente entender o que está escondido do que no texto não mostra. Por exemplo, a Bíblia fala que logo após a fome chegar, ele não faz uma oração, ele não reúne a família, ele não chama ali as pessoas de oração, ele não fala com Deus, ele só olha para onde aponta o nariz. Para onde apontou o nariz? Você leu comigo aí, para onde apontou o nariz? Você acabou de ler.
Eles foram para Moabe. Olha para o pastor de novo. Ele apontou o nariz para Moabe e falou: mulher, filhos, peguem as trouxas. Já ouviu essa? Junte a bagagem e vamos, porque lá eu sei que tem pão. E digo para você com toda certeza, eu já vivi isso na minha vida. Quando você procura pão, porque traz sustento onde Deus não está, é melhor ficar sem pão do que estar num lugar onde Deus não está. É melhor passar um aperto com Deus. Vocês estão felizes? Vocês estão entendendo o que o pastor está pregando? Sim? É melhor passar um aperto estando com Deus, seguro na mão do Senhor, do que você passar um tempo de fartura sem a presença de Deus. E quando digo isso, não é fazendo acepção à prosperidade, pelo contrário, que Deus prospere você, mas que nos tempos difíceis que a vida possam proporcionar, antes de você tomar qualquer decisão para suprir a tua necessidade, que você recorra primeiramente, exclusivamente, à palavra de Deus. E não deveria ele ter saído procurar os campos de Moabe. Só que você veja que o erro de Elimeleque, ele é tão grande que há consequências que são duradouras. Como assim consequências duradouras? Se você olhar o texto diretamente, você já percebeu que ele foi para lá e logo morreu. Irmãos, onde não há segurança de Deus, pode ter muita abundância. Quem já esteve numa festa, no meio do mundão, numa festa, se sentindo no meio de muita gente, que parece todo mundo sorrindo, mas você está se sentindo sozinho? Alguém já teve essa impressão? Você está no meio de um monte de gente. Todo mundo sorrindo, grito, risada para lá e gargalhadas, mas você está sozinho da presença de Deus. Tem uma irmã nossa, obreira, lá em Curitiba, que eu sempre dou um exemplo dela, eu cito este exemplo dela, que me faz a memória lembrar dela, que ela era obreira na igreja, cresceu na igreja, uma jovem na igreja, e um certo tempo ela preferiu caminhar, conhecer o mundo. E ela foi, bagunçou, pintou, bordou, fez, né, o que o diabo gosta. E um dia ela está numa balada, está dentro de uma balada lá, e bagunça, as luzes acesas, aquela coisa toda. Se ela assistir, ela vai lembrar quem é, porque ela já deu esse testemunho algumas vezes, e eu falo sempre também, que lembra, eu falo. E ela está dentro dessa balada, só que ela não tinha bebido. Ela falou: essa noite eu não vou beber, essa noite eu não vou, né, usar nenhum entorpecente, e só vou sair com as minhas amigas. E aí ela estava um momento que veio aquela fumaçaiada. Quem já foi embalado sabe o que é um negócio, né? Vem aquele negócio estranho, aquelas luzes. Aí ela sentadinha, cruzou o braço, colocou o braço em cima da mesa, assim, sentada. As meninas que estavam com ela perguntam: o que você tem, fulana? O que você tem? E, não tenho nada, não tenho nada. Daqui a pouco as meninas levantaram, foram dançar, e ela ficou sozinha e começou a contemplar o que estava acontecendo dentro daquele lugar. E ela conta isso, minha esposa sabe bem quem é. E ela conta que, no momento que ela começou a olhar para aquilo, o Espírito Santo, lá no coração dela, falou: esse não é o lugar de você estar. Esse lugar não foi onde eu mandei você estar. Eu não trouxe você para a luz, para você ter preferência de viver nas trevas. Sai desse lugar, não é para você aqui. Na hora vem um temor. Quem já esteve com Jesus tem temor, não tem? Ela pode ter se afastado, mas existe um temor. Existe um respeito, amém, irmãos? E ela faz o quê? Ela levanta, chorando, e vai com todas as coisas dela, pega a bolsa, sai correndo, as meninas: não, eu tenho que ir embora, tenho que ir embora. No outro dia, era domingo, ela foi para a igreja, e graças a Deus, hoje ela é uma obreira da casa de Deus. Ela entendeu que aquele caminho de trevas não era para ela. Os erros e os dias difíceis podem acontecer, mas você tem que voltar para a sua terra. Só que quando não dá tempo, tem pessoas que se perdem e não conseguem voltar. Elimeleque se perdeu, o que vocês acham? O texto já diz, ele foi para um lugar que Deus não mandou. Ou seja, ele se perdeu. E se ele se perdeu, daria tempo de resolver, porque a sua esposa voltou para ajudar. Daqui a pouco a gente vai ver isso. A esposa voltou, mas ele não voltou. Ou seja, ele morreu no pecado, morreu no erro. Ele morreu distante de Deus. O problema nosso, irmão, não é passar uma vida toda pecando. O problema é morrer no pecado. E já ouvi um dito que fala que para morrer, basta estar vivo. Hoje pela manhã, já bem cedo, recebi uma mensagem de um pastor amigo, de um pastor da Igreja da Graça, lá no Maranhão, que ele estava com a família, teve um acidente e morreu o pastor, né, o marido, a esposa e a filhinha.
está agora, como disse o Paulo, estar com Cristo é infinitamente melhor. Há uma dor para os membros da igreja, para a família, né? É terrível isso. É uma coisa terrível, mas está com Jesus. E quando a pessoa parte sem a salvação, como que ela vai poder se reconciliar? Porque a Noemi voltou a reconciliar-se com Deus, mas o Elimeleque partiu sem reconciliação. Ele não teve tempo de se acertar. Agora, embora nós estejamos nesse contexto mostrando que ele vai sem direção, eu fico pensando, né, a mulher, puxa vida, meu marido está tomando a decisão errada. Só que às vezes a gente tem a percepção de que algumas pessoas têm um temor de respeitar a palavra. Quem que é o cabeça da casa? O homem. Então, se o homem toma decisões erradas, toda a família sofre. E nessa decisão errada que ele tomou, levou a esposa para uma furada, levou os filhos para uma furada, a ponto de que eles tinham bucho cheio, mas não tinha a presença de Deus. Eles tinham uma terrinha para plantar e colher, mas não tinha a presença de Deus. Quem lembra que o Senhor Deus disse, a terra é amaldiçoada por causa do sangue de Abel? Quem já leu isso na Bíblia? A terra foi amaldiçoada. Como assim amaldiçoada? Porque tem um sangue de alguém. Nunca havia existido a morte de um ser humano, o sangue de um ser humano na terra, até que a morte aconteceu quando Caim matou Abel. Por isso que a Bíblia fala, até hoje a terra clama o sangue de Abel. Quem entendeu, diga amém. Voltando para o texto. Quando o Elimeleque morreu, passou-se um período. Quanto tempo foi? 10 anos. Gente, 10 anos é tempo, não é? Olha para mim um pouquinho, todos vocês, a não ser os que estão com 15, 20, 23, 24 ou 25, talvez não tenha essa percepção. Mas quem já tem mais de 30 sabe que 10 anos é muito rápido para passar. É ou não é verdade? É muito rápido. Eu estava falando com a minha esposa, Daniele, se nós não formos levados a um outro trabalho que Deus queira e permanecermos nós aqui, nós vamos ficar 7 anos aqui em Pato Branco. Glória a Deus! Mas, gente, parece que eu cheguei ontem aqui. Parece que foi ontem. Ou seja, os dias passam muito rápido. É muito rápido, muita coisa acontece. E nós tomamos decisões, muitas vezes, segundo as nossas decisões da palavra ou segundo as nossas necessidades? Seja sincero. A grande maioria das vezes, nós tomamos decisões conforme o que é preciso, como é necessário, não porque é o certo. Que aí entra um ponto importante, porque o Elimeleque precisava, vamos falar a verdade, vamos se pôr no lugar dele também, né? Ele como homem da casa, o que ele tinha que fazer? Dar pão para os filhos. Irmãos, eu acho que o maior ensinamento que um pai, que uma mãe pode dar para os seus filhos, é a honra de fazer o que é correto. Irmãos, era mais fácil passar uma semana que fosse, um dia, 2 que fosse, jejuando. Tem comida para o mês? Então nós vamos comer só uma vez por dia, para sobrar mais. Mas nós vamos honrar a Deus, nós não vamos sair da casa de pão. Nós não vamos sair da presença de Deus. Nós não vamos deixar de amar ao Senhor. E eles foram para Moabe. Por que tem de ruim em Moabe, pastor? Por exemplo, eu já vi pessoas que saiu de uma cidade para outra, pensando que ia melhorar a coisa e não melhorou. Porque ela só foi atrás do quê? Você acabou de ler. Do que o Elimeleque foi atrás? Foi atrás de pão. E as pessoas encontram pão, mas muitas vezes perde a alma. Ela encontra o que ela tanto deseja, mas perde a sua alma, perde a sua honra. E quando aconteceu isso, irmãos, eu fico pensando que ele, puxa, pelo menos meus filhos vão estar bem, vão ter o que comer. Só que é aquele velho ditado, né? Alguns estão comprando pessoas com dinheiro, com casa, com carro. A pergunta é, o que dessas coisas será guardado na consciência daquela pessoa que recebeu? Normalmente, nada. Só se fica guardado aquilo que realmente foi feito com o coração. Aí acontece que o Quilion e o Malom, que eram os 2 filhos do Elimeleque, eles morrem. Aí eu fico imaginando, irmãos, o que leva, por exemplo, uma pessoa, as duas, não diz aqui, como eu disse, tem texto que não está explícito, só diz que os 2 morreram. E me faz entender que os 2 morreram juntos. Irmãos, consiga imaginar uma coisa, e isso aqui é muito sério, porque quando que alguém morre junto, irmãos? O pastor Fernando, nosso líder do Paraná, uma vez falou isso, e eu falei, puxa, é uma grande verdade, eu vou replicar o que ele fala. Quando que acontece uma morte de várias pessoas da mesma família junto? Quando tem uma
Tragédia. É uma tragédia, irmãos. Porque não morre 3, 4 de uma família do mesmo dia. Morreu Malon e Quilion por uma tragédia. Pode ter acontecido uma briga, pode ter acontecido qualquer coisa que tirou a vida desses dois. Irmão, como que você acha que está o coração da Noemi? Como que você ficaria no lugar dela? Como que eu me sinto? Hoje eu falei, Jesus, sabe que eu vi um nó na garganta? Eu falei, Jesus, que peso essa mulher estava carregando. Agora o fato é, por que tem gente que toma decisões sem buscar a Deus? Por que elas agem pensando que o recurso que está vindo, uma providência que vai resolver a necessidade, é de Deus? Porque tem muita gente que vive muito mais abastado e muito mais feliz que a gente, mas não tem metade da alegria que você tem. Que sorriem com o dinheiro, com cifras nos olhos, igual o tio Patinhas, mas não põe a cabeça no travesseiro e deita assim, eu sou de Jesus. Se Jesus voltar à meia-noite, eu sei que eu estou com a lâmpada preparada, tenho azeite, eu sou aquele que vai levar minha família com Jesus. Tem diferença? Enorme. Enorme diferença. Agora, quem que faz essas coisas? Vamos mudar um pouquinho o assunto, ainda no mesmo enredo. O apóstolo Paulo fala sobre o tipo de pessoa, ou melhor, o tipo de cristão que nós estamos sendo. Vai comigo a carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 14. Quando a pessoa, ela não dá crédito às palavras do Senhor, ou ela pensa que é talvez só um estilo de vida, que ela pode escolher hoje viver assim ou não. Por exemplo, existe, por exemplo, um tipo de veste que você vai para o shopping. Tem um tipo de veste que você vai para o futebol. Porque são vestes diferentes, para um ambiente diferente, não é certo? Sim, a gente veste, tem aquela roupa que você, não, eu vou com uma roupa melhor, que eu vou para a igreja hoje, né? Eu vou culto, né? Tem o tipo de vestimenta. Nós não podemos vestir um tipo de crente na igreja, nós não podemos vestir um tipo de crente no trabalho, não podemos vestir um tipo de crente dentro de casa, porque tem pessoas que ela consegue vestir várias faces no mesmo dia, não é verdade? Tem gente que consegue, e o Paulo chama atenção. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 14, diz assim, ó: ora, o homem que é natural não compreende as coisas do Espírito. O Espírito E maiúsculo, que é o Espírito de quem? O Espírito de Deus. Porque lhe parecem o quê? Quem não é de Deus não entende. Mas pastor, se eu ficar em Belém de Judá, vai acontecer o quê? Vocês lembram o que estava acontecendo lá? Fome. Se eu ficar em Belém de Judá, vai acontecer o quê? Vou morrer de fome. Para alguns vão entender isso. Mas segundo aqueles que entendem que Deus está guardando esse povo, Deus não vai deixar faltar pão. A pergunta é, no deserto, o povo tinha fome e Deus falava, plantem sementes para que na próxima geração, na próxima colheita, vocês colham comida e cereais e até lá morram de fome. Não. Deus falou assim, quando o povo falou, Senhor, não tenho o que comer. Chegou a um ponto de que não tinha nada para comer. O que eles fizeram? Quem lembra o que eles fizeram, gente? Senhor, provém pão para o seu povo. Moisés clamou, o povo orou e Deus fez descer o maná. Diga graças a Deus. Só uma perguntinha. Eu acho que seja muito mais difícil alimentar 3 milhões de pessoas no deserto do que 4 pessoas em Belém de Judá. Quem entendeu, diga graças a Deus. Se o Elimeleque clamasse a Deus, que é o Deus que fez 3 milhões de pessoas comer todo dia no deserto, ele também teria a casa dele sustentada. Irmão, se Deus fez descer do céu como uma chuva, caindo maná, poderia todo dia ele chegar na despensa dele e encontrar o pãozinho esperando para ele não passar fome. Ah, pastor, isso aí é loucura, isso aí da onde o senhor está tirando isso? Você pode ler, por favor, de novo? Vamos de novo ler? Versículo 14, o homem que é natural, que é a pessoa que não entende das coisas de Deus, ela pensa que isso é o quê, irmãos? Que é uma loucura. Vamos falar a verdade, ser alimentado com o pão do céu não é loucura? Irmão, mas a Bíblia fala que esse povo comeu o maná no meio do deserto. É loucura comer pão do céu.
É loucura comer pão que cai do céu, é loucura. Mas o Senhor providenciou para que o povo não sofresse. Quer dizer, se você ficar na casa de pão, ou seja, se você estiver na presença de Deus, Deus suprirá a tua necessidade. Lembre-se que o pão caía do céu, eles podiam juntar uma bolsa bem cheia, guardar para comer amanhã. Não, provando que Ele providencia a cada dia, a cada manhã, Ele tem providência para a minha e para a sua vida. Isso é uma prova, deixando bem claro, não peguem para amanhã, ou seja, fala comigo, dependam de mim. O que Deus quer? Que nós sejamos dependentes de Deus. Olha para a pessoa do lado e diga para ela assim, ó, seja dependente de Deus. Olha para o outro lado também e diga, seja dependente de Deus. O que significa ser dependente de Deus? Não faça loucuras porque você acha que aqui não vai dar certo. Não. Eu vou depender do Senhor. Sabe o que eu vou fazer agora? Pastor, o médico me deu um diagnóstico. Exemplo, estou exemplificando a mensagem. O médico deu um diagnóstico. Vamos falar bem a verdade. Imagine alguém que escuta o médico falar, você está com câncer. Qual que é o sentimento? Irmão Zanetim, o senhor venceu o câncer. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus, igreja. Venceu o câncer. Quando o senhor escutou, o senhor é de Deus, o senhor é da fé, mas como que ficou as pernas? Dá ou não dá uma balançada? Eu sei, irmão. Trabalhei junto com o irmão todo o período de câncer, orando, clamando. Foi dias difíceis, dias terríveis, dias de batalha, dias de pleito, dias de guerra. Irmãos, quem recebe uma notícia dessa, não, vai dar tudo certo. Você pode até ter uma ousadia para falar isso, mas na hora que cair a ficha, eu vou morrer. Você pode ser muito confiante, mas sempre vai ter um baque. Porém, quando a luta vem, irmãos, e você está na casa de pão, você sabe que Deus fornecerá tudo o que eu precisar, no momento que eu precisar e quando eu precisar. Por quê? Se eu estou na casa de pão e obediência a Deus, estar na casa de pão você entendeu, né? Estar na presença de Deus é continuar com o Senhor mesmo quando a coisa está difícil, quando tem aperto, mesmo quando está tudo errado. Você escuta o doutor falar assim, ó, você vai morrer, não tem o que fazer, e enfim, tal. Eu me lembro de Abraão, não vou abrir porque o tempo é curto. Você conhece um pouquinho da história de Abraão, conhece? Abraão aguardou muito tempo até que uma promessa se cumprisse na vida dele. Quem lembra qual era a promessa? Que a sua esposa geraria um filho chamado filho da promessa, que era o Isaque. E ele, por sua vez, escutou de Deus uma palavra dizendo, você vai ter um filho. Você vai ter uma herança que vai ser teu filho, e este filho vai ser uma bênção, que dele virão as bênçãos que abençoarão todas as nações. Ou seja, a bênção dele era muito grande. Agora eu pergunto, 90 anos, ele olha para a velhinha dele e fala, não é um caso sério, gente? Gente, é uma coisa muito séria, porque o que tinha que acontecer ali, irmão? Tinha que rejuvenescer o útero, tinha que rejuvenescer a estrutura corpórea daquela mulher. Você sabe que naquele tempo não tinha cirurgia para fazer cesariana. As parteiras tinham que ir lá e tinha um trabalho, era pesado. Irmão, para a senhorinha de 90 anos aguentar um parto, as meninas hoje pagam para fazer cesárea para não ter que passar para dor. Não é verdade? A Bíblia fala que tem que sentir dor para ter filho, irmão. Deus que falou, hein? Desculpa aí. Mas a intenção é a gente prestar atenção que Deus falou com Abraão. Abraão, você não tem um filho, você não tem nada. Lembre-se que a Bíblia fala que ele tinha um servo chamado Eleazar. Lembra disso? O Eleazar era alguém tão próximo de Abraão que o Abraão fala, já que eu não gerei filho em toda a minha velhice, com certeza eu vou poder abençoar alguém que está perto de mim. Vou honrar o servo que está comigo. Sim, senhor, vou honrar o Eleazar. Não, vai ser teu filho, do ventre da tua esposa. Diga graças a Deus. Ou seja, nós temos que entender que quando Deus te dá uma palavra, você está na casa de pão, Ele não vai deixar faltar providência para cumprir o que Ele prometeu que faria. Ele prometeu, é uma promessa de Deus, irmãos. Aí passou o tempo, irmãos. Deus visita o Abraão e fala, Abraão, fala para tua mulher que ela vai ter um filho. E ela faz o quê? Alguém lembra? Ela dá risada. Tipo, ela está na tenda assim, ó. Eu não acredito que ela estava espiando, tá? Mas está difícil tirar um sorriso de você hoje, hein? O Abraão está trocando uma ideia com o Senhor.
E ela está assim, ó. O que estão conversando ali? Aí nisso, Deus fala assim, ó, tua mulher vai engravidar, viu? Chegou a hora da bênção. Ela, capaz mesmo, esse menino é burro mesmo. O Abraão pensa? Irmãos, presta atenção, às vezes dentro de casa, preste atenção que isso é sério, às vezes dentro de casa, só um tem fé. Calma. Bom é quando os dois trabalham juntos. Mas às vezes não acontece. Pergunta, com quem que Deus falou? Com Abraão ou com Sara? Irmão, normalmente Deus vai apontar a primeira palavra para onde? Para o cabeça. Veja que a Bíblia fala que a bênção vem de onde? De baixo para cima. Vem de cima. Ela vem, lembra que o exemplo bíblico qual que é? Quem lembra do exemplo bíblico? Que a Bíblia fala que a unção vem pela cabeça do Arão, que é o sacerdote, né? A bênção passa por ali, desce pela barba, pelo rosto de Arão, desce pelas vestes, que significa para nós isso? A unção vem de cima, vem emanando sobre as nossas lideranças espirituais, que nos ensinam, que nos dão palavra, até que a palavra chegue a mim. Essa palavra está chegando até você porque Deus mandou do céu para mim e para você, para que antes de eu pregar para você, ela agiu dentro de mim para poder agir dentro de você. Amém? Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Diga, louvado Deus seja por isso. Agora, o fato é, ele está descendo uma unção sobre ele, falando assim, ó, você vai ter um filho da promessa. Estou garantindo isso para você. Só que na casa tinha uma mulher fazendo o quê? Dando risada. Às vezes tem pessoas que escutam a palavra e dão risada, irmão. O que significa isso? Tem gente que vai falar assim, ó, viu, estou indo para a igreja orando por você. Pode orar quando você quiser, eu não vou mesmo? Não é assim? Tem gente debochada assim ou não? Ó, o pastor pregou uma coisa importante para o nosso casamento. Que eu vou ficar dando moral para pastor, rapaz? Tem gente difícil, irmão. Tem gente que vai zombar de você. Que vai ver você com o joelho no chão, às vezes, com o joelho marcado de orar, e vai ver, meu irmão, que você está se perdendo tempo, mas você não é um homem natural. Porque o homem natural, leia lá comigo lá, ó, o homem natural não compreende as coisas que vêm de Deus. Quem é de Deus entende, irmão, e não volta atrás, não desiste, permanece, fica firme, mesmo no tempo de falta de pão. Olha que engraçado, isso aconteceu. Para menores de 18 anos eu preciso falar com cautela. Naquele momento Deus fez que o ventre da Sara fosse restaurado como da juventude. Diga amém. Como assim, pastor? Sim. Quem já ouviu de um testemunho que aconteceu na Igreja da Graça, até então único, tá? Que nós vimos relatado por pessoas da igreja, de uma senhora que fez a retirada do útero e o útero nasceu de novo nela. A senhora viu no show da fé? A senhora viu o testemunho? Ela retirou o útero por causa de um câncer. E passado um tempo, essa senhora, ela testemunha, engravidou. Mas como mulher não tem útero, não tem jeito. Se perguntar para o doutor Adelar, para o médico, perguntar para o médico, é possível o útero refazer depois de retirar tudo? Isso é loucura. Trocar os exames, trocar as pessoas, é irmã gêmea. Mas para quem é espiritual, entende e discerne as coisas que são de Deus, as que são do Espírito de Deus. Quem é de Deus entende. Até o tempo difícil. O tempo difícil nos ensina. Sim ou não? Olha que tempo que o Elimeleque viveu. Não nos ensina o tempo dele? Ensina ou não? Ensina. Presta atenção, porque o tempo difícil faz a gente aprender. Aí você veja agora, o Abraão, escuta, tua mulher vai gerar, quer dizer, Deus regenerou toda a parte íntima da sua esposa, regenerou novamente a vida. Irmão, vocês vão dar risada. Deus não só ressuscitou o ventre da Sara, mas ressuscitou também Abraão com 100 anos. Quem entendeu o que eu estou falando, diga amém. Parece uma bobeira, mas para poder gerar um neném tem que fazer o quê? Tem que namorar. É mais ou menos assim, você vai dar risada, mulher? Vamos para a tenda. Quem entendeu, diga amém. Irmãos, isso aqui é impossível. Eu vejo pessoas falando, pastor, é que chegou na idade. Irmão, se você orar a Deus, Deus pode restaurar teu casamento. Deus pode restaurar tua saúde. Amém? Ai, pastor, é que agora, né, depois de velho, irmão, velho é o capeta, irmão. Quem entendeu a boa leitura que você acabou de fazer aqui, do que eu acabei de comentar, você entendeu que Deus sustenta você. Irmão, Deus fez tudo exatamente como tinha que ser feito.
E quando aconteceu, ela engravidou, gerou o Isaac e a promessa se cumpriu. Humanamente falando, quem seria louco de chegar e falar: Abraão, você é doido, rapaz? Quando viram a Sara, né, barrigudinha, não acredito. Poderia ter gente que falar assim: que véia sem vergonha. Você acha que ia ter gente, se fosse nos dias de hoje, ia falar assim? Irmão, eles passaram, irmão, a vida toda esperando esse dia. Agora pergunta, no meio do caminho, antes desse filho vir, antes de Deus confirmar a palavra, a Sara quis fazer o quê, irmão? Viu, marido? Eu tenho uma serva aqui, ela pode dar um filho para você. Quem já leu, já acompanhou comigo esse texto, já preguei várias vezes aqui, foram 20 anos, irmão, depois que nasceu o filho da Agar, para Deus voltar a falar com Abraão. 20. Só que deu tempo, amém, irmãos? Deu tempo do Abraão voltar atrás? Deu tempo de ir lá se deitar com a esposa e ter filho com a esposa, como Deus tinha mandado? Irmão, eu já vi falar de casal que separou, casaram de novo, viveram uma vida errada, e a pessoa, meu irmão, se arrepender, e voltar, meu irmão, com o marido, com a esposa, porque o marido de verdade, a esposa de verdade, é aquela que foi a primeira. Ah, pastor, mas então quer dizer que tem que acontecer isso? Não, calma aí, deixa eu explicar. Não é todo o caso. Quando a pessoa é de Jesus, ela tem conhecimento, ela fez algo consciente. Por isso que a Bíblia fala que Deus não leva em consideração o tempo do pecado. Quem entendeu, diga amém. Foi o tempo do pecado. A pessoa teve 2, 3 casamentos, mas antes de Jesus. Depois de Jesus é para a vida toda. Amém? Porque ela não tinha entendimento. Agora ela entende, é para a vida toda. Mas aquele casamento não era de Deus, porque a pessoa não andava com Jesus. E quando a pessoa começou a buscar a Deus, o coração falou: puxa vida, então a minha família perdida lá, estava vivendo aos trancos e barrancos, perdido no mundão, até que Jesus preparou e os dois estão juntos, irmão. Quem já viu esse testemunho? O missionário sempre fala na TV, sempre fala, são pessoas que congregam lá na sede de São Paulo, como o pastor Jaime de Amorim. Como que pode um negócio desse? Irmão, se falar para uma pessoa qualquer que isso acontece, ela não vai acreditar, porque isso ali são coisas do quê, irmão? Do Espírito de quem? De Deus. Deus pode fazer isso, não pode? Deus pode fazer, Deus pode mudar. Se o Elimeleque ficasse na terra de Deus, ali onde tem provisão de pão de Deus, ele veria a provisão. Então, se você recebe um diagnóstico ruim, o que você faz? Agora perdido. Ah, meu Deus, não, tua palavra diz que eu sou curado. Amém? Eu sou liberto, em nome de Jesus, eu não aceito essa enfermidade. Pastor, mas e quando está tudo certo, pastor, e tem gente enviada do diabo? Tem gente enviada do diabo? Tem, irmão. Só que tem um texto que fala, relatado praticamente, exatamente o que vai quebrar esse jargão aí que algumas pessoas usam. Põe para mim Isaías 54:17 ali. Isaías 54:17. Só na tela ali, ó. Leia lá comigo. Toda ferramenta preparada contra ti. Ou seja, se no meio do caminho vierem armadilhas do diabo, Deus não permitirá que isso funcione contra a minha vida. Irmão, se você ficar com Jesus, irmão, vai dar tudo certo, mesmo quando parece tudo está perdido. E por fim, voltando a 1 Coríntios capítulo 14, né, eu falei sobre o homem natural. Quem que é o homem natural? É a pessoa que não entende nada das coisas, que ela não entende nada, ela nem dá crédito. Quando alguém fala de Deus, ela até despreza, nem dá valor. Segundo ponto, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque estas coisas são discernidas de modo. Então só uma pessoa espiritual vai entender o tempo difícil, só uma pessoa espiritual vai entender o tempo bom, porque tem gente que ora quando está tudo difícil, mas quando está tudo bem ela esquece de Deus. É ou não é? Está tudo bem, ela vai se afastando, ela deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de vir para a igreja, o que antes era uma prioridade vira algo esporádico, quando der eu vou. A pessoa vai se afastando, até que o calo aperta de novo. Perceberam que isso acontece? Se você pegar do Gênesis a Apocalipse, vai ver o povo assim: quando está tudo bem, esquece de Deus. Quando está tudo mal, buscam a Deus. Está tudo bem? Está tudo mal? Cuidado para você não ser assim. Quando está tudo bem, continue a buscar a Deus. Quando está tudo mal, continue a buscar a Deus. É lindo isso, né? Isso é sinal que você tem uma fidelidade à palavra de Deus, que você não desconfia do que Ele pode fazer. E por fim, eu quero falar agora de duas formas que nós podemos estar vivendo. Aí diz o 15: mas a pessoa que é espiritual, o que essa pessoa faz? Ela discerne bem tudo.
E ele de ninguém é discernido. Quer dizer, a pessoa olhar para a gente cheio de fé, quem olhasse para Abraão e para Sara cheio de fé que ia ter um filho, irmão, não chamaria de louco? Porque eles não têm discernimento de quem? Do Espírito de Deus. Então, quando uma pessoa ela se torna carnal, é porque ela já teve uma fé, mas ela começou a andar na carne. Quando fala-se carnal, não é que a pessoa não conheceu Jesus. Quando a pessoa está andando na carne, ou na carnalidade da vida dela, é porque ela deixou a confiança em Deus e começou a desprezar a palavra e a desacreditar, que é tornar-se incrédulo. Quando a Sara riu, o que Deus falou? Essa mulher está carnal, porque a palavra já não tinha sido dito há 20 anos atrás. Eles passaram 20 anos orando, esperando o filho. Então quer dizer, ela também tinha uma fé, Deus prometeu também para ela, só que quando Deus falou que ia acontecer, ela deu, ou seja, no começo estava cheio de fé, mas no final estava carnal. Tem muita gente que está assim, ou ela é o homem natural, que não entende nada e despreza as coisas de Deus e não entende nada do que é da fé, ou ela é uma pessoa carnal, que ela até um dia acreditou, mas por não ter acontecido como ela queria que fosse, ela desprezou. O Elimeleque sabia que Deus era o Senhor. Sim ou não? Sabe, ele estava na casa de pão. Vamos trazer para os dias aqui. Estava na igreja, estava aprendendo. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia a palavra de Deus. E uma coisa para piorar. Quando Malom e Quilion chegou na casa de Moabe, a primeira coisa que aconteceu foi que as mulheres casaram com eles. Na terra de Judá, as mulheres casariam com homens que não fossem de Judá? Ou seja, eles estavam numa terra que era tudo largado, tudo liberado. E às vezes, quando está tudo liberado, a pessoa tem uma aparência de alegria? Pergunta, é uma resposta que você tem que me dar. Não tem aparência de alegria? Parece que está, poxa, a pessoa não tem uma liberdade, que ela faz o que quer, parece que é só alegria. Como terminou a alegria desse povo, irmão? Em desgraça, morte. Por quê? Porque perderam a referência. Quem que é a referência nossa? Jesus, irmão. Quando foi que aconteceu isso? Quando a pessoa tornou-se carnal. Agora, a pessoa espiritual é essa aqui, ó, 16 para terminar essa parte. Porque quem conheceu o que, gente? A mente do Senhor. Isso aqui é muito sério. Para que possa instruí-lo, ou seja, quem entende ao Senhor de tal maneira tão profunda que possa instruir Deus. Irmãos, tem gente que quer falar, Deus, eu vou para Moabe, quando melhorar aqui eu volto com o Senhor. A gente quer dar dica para Deus, irmão. Não, Senhor, eu tenho que fazer assim, porque assim eu acho que vai ser melhor para minha família. Não, não saia da onde? Não saia da palavra, não saia do princípio, porque é isso que está sustentando você de pé. Saiu disso, acabou tudo. Aí aconteceu que eles então escutaram isso. Aí diz a palavra, por que eu tenho que permanecer conhecendo, por que eu tenho que ter entendimento da mente de Cristo? Porque nós temos a mente de Cristo. A pergunta é, irmãos, alguém fala assim, você está orando pelo teu filho que é drogado? Está orando pelo teu pai que é perdido? Pela tua mãe? Aquele teu primo que só quer saber de bagunça? O que adianta você orar? Irmãos, está escrito aqui, eu penso como Jesus. Quando Jesus olhou para a sua vida, quem se lembra quando Jesus olhou para você? Lembra? Quem você era? Como você agia? Hoje você olhando para a sua vida, você fala, puxa Jesus, o Senhor mudou minha vida. O Senhor moldou o meu caráter. O Senhor transformou meu viver. Porque agora eu penso como o Senhor pensa. Diga comigo, se Deus mudou a mim, Deus pode mudar qualquer um. Quem entendeu, diga amém. Isso faz a gente entender, eu tenho a mente de Cristo. Eu penso como Cristo. Você entendeu que ter a mente de Cristo não é para a gente filosofar não, tá? É só para a gente entender que nós temos que pensar como Jesus pensa. Jesus olha para o Lázaro morto e ele fala o quê? Está dormindo. Estava dormindo? Natural, homem natural via o Lázaro de que jeito? Estava descansando ali dentro da tumba. Não, e o pior não é isso, o pior é que eles são tão naturais, sem fé, que eles enrolam ele, irmão, num monte de faixa, obrigado? Colocou um monte de faixa nele, com a intenção de o quê? Não vai levantar, é o costume, né? Tem que enrolar na faixa, aquela coisa toda, preparar o corpo para sepultar o homem, colocar dentro da caverna lá, fechar a porta lá, e ninguém entra mais, porque ninguém sai, porque morto não anda.
Jesus chega e faz o quê? Ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Oh meu Deus, e agora? Socorro, Senhor. O que ele faz? Tira a pedra aí. O que é a pedra? Incredulidade. Se o Elimeleque clamasse a Deus, se você entendeu a mensagem de hoje, você vai responder sim. Se você não entendeu, eu vou falar mais um pouquinho para você aprender, porque eu não quero que você volte para casa sem esse entendimento. Se Elimeleque, com a sua família, clamasse um pouquinho mais a Deus, ou melhor, pouquinho não, né? Eles tinham que clamar porque eles não clamaram nem um pouquinho. Se eles clamassem a Deus, Deus restauraria o sustento na casa deles? Sustentaria. Se você dedicar um pouquinho mais seu tempo a Deus, Deus restaura o seu casamento. Deus restaura a sua família. Deus restaura a sua saúde. Deus restaura a sua prosperidade. Deus vai providenciar o que falta em nome de Jesus. Isso aqui não é profecia só para você ficar feliz, não. Isso aqui é Bíblia. Você tem que pensar como Jesus. Pastor, eu fui uma pessoa errada até hoje, mas agora eu tenho a mente de Jesus. Agora eu não quero nada do que é de ninguém. Agora eu não quero amaldiçoar ninguém. Eu só quero fazer o que agrada a Deus. Então, se eu tenho a mente de Cristo, antes de eu fazer uma loucura, eu vou pensar como Jesus. Jesus olhou para o coxo, para o homem paralítico no meio do caminho, e ele disse: eu quero que você se levante. O homem se levantou. Ele disse para o cego: cego, o que você quer que eu faça? Eu quero ter vista. Então enxerga agora. Isso é fé, certeza. Quando você vai falar de um familiar seu, que ele pode ser o maior problema da tua vida. Você entendeu a expressão que quer dizer, né? Não é a pessoa em si, mas a prática, a conduta, a maneira de viver. Se você tem a mente de Cristo, você olha para ela como se já tivesse tudo certo. Está resolvido esse negócio aqui. Porque Deus vai mandar pão. Se eu clamar ao céu, Deus vai mandar para nós o pão de cada dia. No tempo da fome, não faça loucura. No tempo da fome, não deixe de buscar a Deus para buscar coisa errada. No tempo difícil, não deixe de servir a Deus para servir os demônios, porque o Elimeleque foi para uma terra que as pessoas serviam demônios. Ah, pastor, mas o que? Isso é muita crentice, pastor. Isso é ser religioso. Religioso. O salmista declarou: não me assentarei à roda dos escarnecedores. Irmão, quem de Moabe cria em Deus? Ninguém. Lá era lugar para você estar? Lá é lugar para a gente estar? Não. Não era lugar para o Malom estar lá, não era para o Quilion estar lá, não era para Noemi estar lá, e não era também para o Elimeleque estar lá. Só que a escolha dele destruiu toda a família. Então pense, irmãos, será que dá para a gente pensar um pouquinho que até no tempo difícil Deus está querendo nos mostrar alguma coisa? Tempo difícil Deus quer mostrar alguma coisa para a gente? Quer ver? Ó? Põe para mim Deuteronômio 8, versículo 2. Só na tela aqui para ser rápido. Você pode ler comigo? E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, Ele que é teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos. Para fazer o quê? Para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava. Se guardarias os mandamentos. Deus faz assim, irmão, Ele faz você sofrer um monte, amém? Não, Deus não faz mal para ninguém. Sabe o que é que acontece com muitas pessoas que não entendem? É que quando a gente passa por uma luta, a gente pensa que Deus não está com a gente. Irmãos, vamos falar a verdade, vamos ser sinceros. Você acha que existe um momento que Jesus não teve um aperto? Ele não andava com o Pai o tempo todo? Quem já leu nos textos do Evangelho que Jesus levantava, a primeira coisa que ele ia fazer? Orar. Tinha comunhão, irmãos. Ele tinha uma comunhão tão profunda com o Senhor, irmão, que quando ele falava, ele não pensava se ia acontecer, ele só falava e acontecia. Porque Deus era com ele. Assim tem que ser comigo com você, tem que ser comigo com você isso. Nós temos que crer desse jeito. Só que o que está descrito aqui é, quando passar o pleito, aí eu vou ver quem é a pessoa de verdade. Tem um ditado que diz: dê poder para uma pessoa, para você conhecer ela. Quer conhecer mais ainda? Tira o poder dela para você ver. Tira o que ela tem se ela vai continuar amiga. Tem gente que só se aproxima porque ela precisa de alguma coisa. O Elimeleque se aproximou de pessoas que levaram ele para onde, irmão? Para o céu da boca do tigre.
Tem amigos que levam a gente para o céu da boca do tigre. Já viu a historinha da onça? Você é meu amigo ou você é amigo da onça? Eu sou amigo de Deus, irmão. E eu espero que você faça a mesma escolha. Seja amigo de Deus. Se você clamar, Deus vai mandar o maná do céu. Deus vai mandar o pão. Na casa de pão faltou pão, mas Deus vai prover. Não vai faltar lá em casa. Não vai faltar trabalho. Não vai faltar saúde. Não vai faltar providência. Não vai faltar alegria. Você pode falar amém? Quem entendeu a mensagem? Eu espero que ela guarde dentro de você, estabeleça em você esse propósito, pelo qual, quando você passar por um pleito, você não se esqueça que Deus está permitindo você passar por aquilo, para ver se a sua confiança está nele, ou no que você tem, ou no que você pode conquistar. Se o Senhor permite nós passarmos, irmão, eu não tenho nenhuma dúvida que tudo na vida tem que ter permissão de Deus. Não tem um versículo Inventares? Sabe o que é o versículo Inventares? Porque é inventado. Nenhuma árvore, não, cai de uma folha também, né? Não tem jeito, né? Nenhuma folha cai de uma árvore. Não é um versículo isso. Pode ser, né, uma coisa bem dita. Mas, irmãos, nada acontece sem que o Senhor dê permissão. Nada. Se eu estou passando por um tempo de luta, estou passando por uma batalha, Deus, eu vou clamar, porque o Senhor vai me livrar nessa batalha. Se Deus permitiu que você entrasse nessa batalha, fica tranquilo que Ele vai dar saída para todos os problemas. Ele vai te ajudar, mas não deixe de andar com Deus. Não deixe de vir congregar. A Bíblia fala que o povo de Deus se ajunta na congregação dos poderosos, dos justos, dos fiéis. Não deixe de buscar a Deus. Ah, pastor, todos me chamam de louco. Por que chamam a gente de louco? Porque essas pessoas são o quê? Aprendeu, né? Homem natural, homem carnal e o homem espiritual. Em qual cenário eu tenho que estar? No espiritual. Mas se eu estiver carnal, é porque eu cria, mas hoje já não creio mais. Sabe o que eu tinha que fazer, mas o cabo não faz. Eu sei que tem que fazer assim, mas eu não faço. Tornei-me incrédulo. Ou o natural, que é aquela pessoa que não se importa com as palavras de Deus, porque não conhece o Espírito de Deus. Em qual cenário você está? O carnal? Se está no carnal, dá tempo de voltar. Você não morreu ainda, amém? Dá tempo de voltar. Agora, para o Elimeleque, para o Malom e para o Quilion, não tem o que fazer. Agora pergunta, tem coisa que ficou para trás, que a gente errou, tem falhas que cometemos, tem como voltar atrás, irmãos? Tem como? O que está escrito em Mateus? A Bíblia fala lá em Mateus assim, que produzam frutos dignos, que demonstrem que você fez errado, mas hoje você faz o certo, porque você realmente se arrependeu. Então o fruto do arrependimento não apaga o passado, mas muda o presente e o futuro. O fruto do arrependimento. Por que nós estamos vendo pessoas deixando de buscar Deus? Porque perderam o fruto do arrependimento. Perderam. Quem não tem o fruto do arrependimento, quem não tem essa graça de Deus sobre a sua vida, que não reconhece essa graça, ela vai viver carnal. E o carnal, irmãos, ele só vai agir pensando em quem? Minha mamãezinha dizia, tem gente que só pensa no umbigo. Só pensa em si mesmo. Se tiver alguma coisa que favorece ela, ela vai. Se não favorecer, ela não faz. Se for algo que vai produzir para ela, ela vai. Tem pessoas que já trabalham tramando. O que é tramar? Eu vou lá para Moab, eu fico lá uns 10 anos, que foi o que aconteceu, né? Fico uns 10 anos lá, quando voltar a prosperar, eu volto. Como se nada tivesse acontecido, eu volto e Deus faz o quê? Deus é o quê, irmão? Deus é bom ou mal? Deus é bom. Não é assim que as pessoas pensam? Ah, não, Deus é bom. Não dá nada. Graças a Deus que alguns saem e conseguem voltar, mas uns não conseguem. Não porque se perderam, mas não deu tempo de se reaver o arrependimento. Que Deus dê tempo para nossa família se arrepender. Que Deus dê tempo de nós nos arrependermos de nossas falhas, para que possamos ter a provisão de pão do céu em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir Jesus. Bendito seja Deus. Os amigos de casa, toda quarta-feira nós estamos aqui na igreja, na rua Silveira Martins 44, a Igreja Internacional da Graça de Deus, 9 da manhã, 14 e 19h30. Você que nos acompanha na madrugada, sempre esteja conosco. Ligadinho aqui, você sempre receberá uma boa palavra de fé para o seu coração. Que Deus abençoe a todos, fique na graça de Deus e até mais. Tchau.